Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas 3. Você vai projetar, Charles? Hã? Então tá bom, vamos lá. Gálatas 3. Versículo 15. Vamos pegar o versículo 10. Do 10 a gente pula para o 15. Eu acho que tinha que acender pelo menos uma lâmpada ali. Gálatas 3, 10. Depois nós vamos pular para o 15 e ler os versículos a seguir. Podemos ler, irmãos? Diz assim o versículo 10: Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de quê? Eu vou perguntar de novo, vou ler de novo. Pois todos os que são das obras da lei, todos os que são das obras da lei, eles são o quê, irmão? Estão debaixo de quê? De maldição. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Então olha isso. Maldito todo aquele que não persiste, aquele que não se esforça em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Então olha como isso é terrível. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste, não se esforça em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. É evidente, 11, portanto é evidente que diante de Deus, veja, é evidente que diante de Deus, ninguém, irmãos, é capaz de ser justificado pela lei. Ninguém, irmãos, pode ser justificado diante de Deus pela lei. E justificado vem de justiça, de justo, justiça, justificação. E o que é justiça? Justiça foi o que Deus fez através de Cristo, por mim e por você. Estávamos todos nós mortos em nossos pecados, em nossos delitos, em nossos crimes. Então, o Pai nos perdoou em Cristo, nos justificou nele, através dele, o Senhor nos colocou novamente na posição de justiça, nos colocou novamente na sua presença. Isso é justiça, nos tornando justos por causa de Jesus. Então, quando eu digo algo aqui que às vezes você não compreende, igual eu já disse aqui
2 mensagens ou 3, que não é a sua obediência que te salva, nem a minha, mas foi a obediência do Filho ao Pai, a obediência de Jesus ao Pai, quando ele se entregou voluntariamente por mim e por você. Então, não são as suas obras, não é o que você faz, mas o que ele fez é que nos permitiu estar na presença dele. Diga amém. Então, todos os que são das obras da lei, eles estão o quê? Debaixo de maldição. Como assim, pastor? Todo aquele, irmão, que quer viver praticando obras da lei, ele está debaixo de quê? Vou perguntar algumas coisas. Sacrifício é da lei ou da graça? Sacrifícios são da lei, não da graça, porque na graça só há um sacrifício e ele foi perfeito, e não há necessidade de nenhum outro sacrifício, porque o dele foi perfeito. Mas a lei tem muitos sacrifícios. Dízimos são da lei ou da graça? Da lei. Por isso, há uma palavra de ordem em Malaquias sobre dízimo: ser amaldiçoado, porque é obra da lei. Mas na graça, portanto, é evidente que diante de Deus, ninguém é capaz de ser justificado, irmãos, pela lei. E pela lei, quando diz pela lei, irmão, são por práticas suas, porque pela lei, o homem era justificado mediante tudo que ele fazia. Vocês entendem? Tudo que ele fazia era a sua justiça. Ele tinha que ser o melhor naquilo que ele fazia. Entende, divino? Ele tinha que ser bom naquilo que ele fazia. Entendeu, irmão Breno? Ele tinha que ser bom. O cara tinha que ser bom em tudo. Aí ele era justificado pela lei. Então era a sua justiça. Mas na graça, na nova aliança, não. Na nossa aliança, você é justificado por um que é bom, que é Jesus. Então, como eu tenho pregado muito sobre graça e lei, eu quero falar algo muito importante aqui hoje sobre lei e graça, sobre velha aliança e nova aliança. Amém? Dá um pulinho em Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12, por favor. Se você... 12:1. Gênesis 12:1. Diz assim: Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige-te a uma terra que eu te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e serás tu uma bênção. Olhem só, irmãos. Aqui é Deus falando com Abrão. Veja, irmãos, que Deus está dizendo para ele: olha,
sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Veja que aqui é Deus fazendo tudo. Eis que farei de ti um grande povo, ou uma grande nação. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Serás tu uma bênção. Veja que Deus está falando tudo para ele, o que ele vai fazer com ele. O que Abraão tem que fazer aqui? Qual que é a única parte de Abraão? Sair da casa do pai e obedecer a Deus. Certo? 3. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, Abraão, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Olha isso aqui. Por seu intermédio, abençoarei todos os povos. Veja que a visão de Deus aqui com Abraão era abençoar todos os povos da terra. Todos. Todos. Veja que no início, a visão de Deus, o propósito de Deus era abençoar todos os moradores da terra. Não só um povo. Todos os povos. Então partiu Abrão, como orientou o Senhor, e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. E aí eu vou pulando aqui e vou chegar no 7. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu. Agora ele vem e faz uma promessa para ele. Primeiro, ele dá uma ordem e fala o que vai fazer com Abrão. Amém? Agora ele chega e faz uma promessa para Abrão. E ele diz: e lhe prometeu, é a tua descendência que darei esta terra. Ele não falou aos seus descendentes, ele falou no singular, a tua descendência. Ele estava falando de um, ele não estava falando de muitos, ele estava falando de um, a tua descendência. A tua descendência. Então veja que no começo, a visão de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus era abençoar todos os povos da terra, não somente um, mas todos. Mas no meio da caminhada, o que aconteceu? Deus precisou introduzir a lei no Monte Sinai, e ele fez então uma aliança com um povo. Quem era esse povo? Israel. A velha aliança, o velho pacto, era só com um povo. O velho pacto não abençoava e não alcançava mais ninguém a não ser Israel. Somente um povo, Israel. Para esse povo então Deus deu a lei e falou: vocês vão ser regidos por essa lei, por esses mandamentos. E essa lei ele deu ela aonde? No Monte Sinai. Deus desceu e entregou os mandamentos a Moisés e falou: essas leis vão reger vocês. Essa é uma aliança. E no meio da história vocês sabem o que aconteceu. O povo murmurou, profetas foram levantados e começaram a profetizar sobre o Messias, sobre o Filho de Deus que viria, sobre o descendente de Abraão. A ti e ao teu descendente, a tua descendência, eu darei essa terra. Aquela terra que eles viviam? Não, toda a terra, porque a promessa era: todos os
povos da terra serão abençoados em ti, Abraão. Diga glória a Deus. Voltamos lá para então onde nós estávamos. Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Agora eu vou ler o que Paulo, nosso apóstolo, vai ensinar. Caros irmãos, com quem ele está falando? Com a igreja. Ele não está falando com os judeus. Ele está falando com a igreja. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos. Assim mesmo, considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular depois de haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentar algo. Isso é igual contrato de casa. Quem já morou com um contrato estabelecido, escrito, com cláusulas, sabe o que eu estou falando. As regras que tem, as cláusulas que tem. Depois de redigido, estabelecido, não se pode lhe acrescentar algo. Para lhe acrescentar algo, é necessário anular o primeiro e fazer o outro segundo. E aí então, versículo 16, ele diz: desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara e aos seus descendentes, aos povos, mas ao seu descendente, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Então, quando Deus fez a promessa a Abraão, ele não via Isaac, não, muito menos Ismael, ele via Cristo. Em outras palavras, a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus. A lei que veio 430 anos depois não anulou o que Deus havia falado para Abraão. Ele não anulou a promessa. Porquanto, 18, se a herança provém da lei, já não depende mais da promessa. Deus, entretanto, outorgou a herança gratuitamente a Abraão por intermédio da promessa. Qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões. Olhem para mim. Deus fez uma promessa a Abraão. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Eu abençoarei as nações todas por teu intermédio. Darei essa terra a ti e ao seu descendente. Quando você vai para Hebreus traz essa narrativa que Deus mandou Abraão contar a areia do mar e as estrelas do céu. A areia do mar fala do povo terrenal, fala de Israel, o povo terreno. E as estrelas do céu fala do povo celestial, os descendentes de Cristo, porque a igreja, ela não é terrenal, a igreja, ela é celestial. As bênçãos terrenas, elas são para Israel, mas as bênçãos para a igreja, elas são celestiais. Israel não sobe, é a igreja que sobe.
O Senhor não virá arrebatar Israel, o Senhor virá arrebatar a sua igreja. Porque a promessa é para o povo celestial. As estrelas que Abraão viu e ele não pôde contar. Porque as estrelas do céu, a igreja não é descendência de Abraão, a igreja descende de Cristo, o celestial, o homem espiritual. Porque Cristo desceu, Cristo encarnou, cresceu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está assentado à destra de Deus Pai, de onde virá buscar a sua igreja, os seus descendentes. E Paulo, escrevendo em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, não nas terrenas. Por quê? Porque nas regiões terrenas elas são a Israel, mas as celestiais elas são para a igreja não permanece na terra, a igreja será tirada da terra, a igreja não passará pela tribulação, a igreja estará no céu com o Senhor nas bodas. Isso é promessa, por causa do descendente. A igreja tem um cabeça, não tem dois cabeças, a igreja tem um cabeça e ele é Cristo. Então Abraão, e ele está dizendo, então para que serve a lei? Qual foi o fundamento da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões. Veja, irmão, a lei foi dada para mostrar ao homem quão pecador ele era, quão falho ele era. Mas quando a lei foi dada, a lei mostrou que o homem necessitava de um Salvador, de um que o regenerasse. Então Deus estabelece, aí nós precisamos conhecer sobre as ofertas, os 8 tipos de ofertas estabelecidas em Levíticos. O cordeiro, a Páscoa, tudo aponta para Cristo. A serpente de bronze levantada por Moisés no deserto aponta para Cristo erguido no madeiro. Porque o Velho Testamento tudo aponta para Cristo. O Filho do Deus vivo, o Messias que viria. Então Moisés está dizendo, Paulo está escrevendo, veja, Paulo pegando o velho e trazendo e nos ensinando que a lei foi acrescentada por causa das transgressões. Veja, até que viesse, deixa eu tirar aqui, irmãos, até que viesse o descendente, que Deus falou para Abraão, a ti e ao seu a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Veja, irmãos, e quantos querem viver pela lei? Não, a igreja tem que ter lei. Ora, irmão, a lei só veio para revelar o quão desgraçado nós éramos. E ela veio para quê? Ela veio para... O que é? Ela só veio para revelar, acrescentar as três... Viesse o descendente, até que viesse o descendente. Então, a lei veio para ficar até que o descendente viesse. Versículo 20. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus em um só. 21. Sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? De forma alguma. Pois se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder vida, com toda a certeza, a justiça
resultaria da lei, mas a lei não concedia vida. O que a lei concedia? Morte. Morte. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem, por meio da fé em Jesus Cristo. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei. Veja que na graça é por fé, não é por obras. Primeiro é a fé, depois obras, não obras, depois fé. Porém a lei era obras, fé, e não fé e obras. Porém a graça é fé e obras, porque quando eu creio, eu pratico. Mas porém na lei era prática, estabelecida, era lei, e por ela se vivia. Vocês estão compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? Mas na graça é fé, você crê e aí você pratica. Então ele diz: antes que a fé chegasse, versículo 23, estávamos sobre a custódia da lei. Veja, nós estávamos debaixo da custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Veja, que a lei nos tornou nosso tutor. A lei nos conduziu até Cristo. Veja o que a lei fez. A lei nos mostrou a necessidade de um Salvador. Porque a lei mostrava quem éramos, os nossos pecados, as nossas falhas. Mas ela mostrava: você precisa de um Salvador. Você precisa de um Salvador. Porque você não dá conta. Você não dá conta. E hoje muitos batem no peito e ainda creem nisso. Eles acreditam que são as suas campanhas de oração, acreditam que são os seus sacrifícios humanos, que são os seus votos, as suas oferendas, que lhe trazem a bênção. Não, 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 não é o que você faz, mas é o que Ele fez. A bênção vem sobre a minha vida mediante o que Ele fez. A lei foi um tutor, a lei é um tutor, a lei só mostra, e a lei foi mostrando, porque aquele que vive pelas obras da lei, ele está vivendo debaixo da maldição. E Paulo está trazendo esse ensino. 25. Agora, no entanto, havendo chegado a fé, veja, a fé chegou, chegando a fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor. Já não estamos mais sujeitos a esse tutor. Quem era o tutor? Quem era o tutor, irmãos? A lei, as regras. E aí, se você for ler a lei, 613 artigos da lei, irmão, pensa num trem difícil de servir. Pensa. Você vai lendo. (26) 26. Porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo. Todos nós somos filhos de Deus por causa da fé que nós temos em quem? Olhem isso. A lei não pregava Cristo. A lei pregava o quê? Os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim.
não os adorarás, não lhes prestarás culto, não farás para ti imagem de escultura, guardarás o sábado, que ele vai descendo, não adulterarás, não matarás, não roubarás, não mentirás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, e aí vai. E desses 10 surgem 613 artigos. A lei, ela não apresentava Cristo. A lei não pregava Cristo. Não. A lei era punitiva. Filho rebelde morria apedrejado. Mulher adúltera morria apedrejado. A lei tinha sua pena, apedrejamento, olho por olho, dente por dente. E Jesus então um dia no monte, assentado, no seu sermão ele diz: ouvistes o que foi dito, no passado era olho por olho e dente por dente, mas agora eu digo, e ele começa a mudar: fale bem daquele que fale mal de você, abençoe aquele que te amaldiçoa, ore por aquele que te persegue. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Aí ele vira para o adúltero e fala: olha, na lei o adultério ou era considerado um adúltero quando a pessoa era pega em flagrante delito, mas agora não é assim. Agora, se você olhar e desejar, você já adulterou. Não precisa de testemunhas, não precisa de ninguém estar vendo a traição, mas se você olhar e no seu coração você desejar a mulher do próximo, ou se você desejar o marido do próximo, ou se você tiver pensamentos, você adulterou. Veja que ele vai mudando, porque a lei foi um tutor e ele parou aonde? Em Cristo. Porquanto agora todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Veja que Cristo nos é apresentado aonde? Na nova aliança. A velha aliança te apresenta lei, profetas vigorando, sacrifícios, mas agora a nova aliança te apresenta Cristo, a mensagem de Cristo, a vida de Cristo, a natureza de Cristo, o andar com Cristo, a salvação de Cristo, a justificação em Cristo, a regeneração em Cristo, a glorificação em Cristo, a nossa posição em Cristo e o que nós somos em Cristo, novas criaturas. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E agora somos filhos de Deus por causa da fé que tendes em Cristo Jesus. Veja, irmão, por causa da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Ei, há 26 anos atrás, eu cheguei diante dele, sem nenhuma fé nele, eu não cria nele, eu não acreditava nele, muito menos você. Você talvez acreditava num catibozento do inferno, num tranca-rua, num Zé Pilintra, num preto velho. Você acreditava num Deus de pau, num Deus de madeira, num Deus morto. Mas alguém chegou e te apresentou esse Jesus, que salva, que cura, que liberta, que transforma, que perdoa os pecados. E essa fé foi estabelecida dentro de você, ela entrou dentro de você, e você então disse sim. Por causa da fé, você creu em Cristo Jesus. E ao crer em Cristo Jesus, você recebeu o direito de quê? De ser filho de Deus. Aonde está isso? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Escreve, João 1,12, no Evangelho. Olha o que ele diz: e a todos quanto receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem em quem? No nome de Jesus. Olha a diferença, deixa eu te explicar isso aqui. Aqui nós, eu, você e eu, nós aqui cremos no nome de Jesus, mas eles lá creram em Jesus, porque eles viram Jesus, eles andaram com Jesus. Mas nós cremos no nome.
Quem pregou Jesus, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder para mudar essa situação, o nome de Jesus tem poder para mudar a sua vida, seu casamento, sua casa, sua família. Nós cremos no nome, por isso nós recebemos o direito de ser chamado filho de Deus, porque nós cremos no nome dele. Diga glória a Deus, irmão, diga aleluia. Você não está aqui não é porque é obra sua não, filho. Nós estamos aqui porque nós não presta mesmo. E Ele se chegou a nós. Ele deu a fé. E Paulo diz isso. Ele nos deu uma porçãozinha de fé. E essa porçãozinha de fé na palavra. Porque a fé vem ao ouvir a... Porque quando o pastor Mauro, naquele sábado de aleluia de 96, pregava: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ele falava de Jesus. Bom, todo mundo fala que está em Deus, todo mundo fala que está com Deus, Deus está com ele. Olha, se Deus está com todo mundo, por que Jesus fez esse convite? Então naquele dia, o pastor Mauro pregava sobre isso e foi falando: não, tem muitos que falam que está com Deus, mas não está nada. E ele começou a falar: tem pessoas dessa área. Eu falava: poxa. E aquilo foi criando dentro de mim um anseio por esse Jesus, que eu não acreditava, que eu ria, que eu zombava. E ali naquela noite, quando ele fez o apelo, eu o aceitei, eu o recebi como meu Senhor, como meu Salvador. Por causa de quê? Da minha obra, irmão? Você o recebeu por causa da sua obra? Você chegou diante dele, irmão. Muitos aqui chegou... De que situação? Lembra para o seu passado? Você chegou uma mulher agredida, chegou um jovem viciado, um casamento arrebentado, uma vida destruída. Aí você ouviu o Evangelho, o nome de Jesus, e a fé foi depositada e você creu. E quando você creu, aí vem as falácias da religião, irmão. Sabe quando você se tornou filho de Deus? Foi a partir do momento que você creu. Não foi quando você desceu nas águas não, filho. Não é quando desce nas águas não. O descer nas águas é só uma confissão pública. Porque Paulo, o homem do Espírito, escreve: mas se com o coração você crê, e se com a boca você confessar Jesus Cristo, seu o quê? Seu Senhor e Salvador, então você é salvo. Mas a religião cria falácias. E ele está dizendo 27. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos Em que você foi batizado, irmão? Em quem que você foi batizado? Mas todos quantos em Cristo fostes batizados. Eu já falei isso aqui. Nós não, irmãos. Nós tivemos esse desagravo, porque nos batizaram no batismo de João. Mas os que vieram, quando nós tivemos esse entendimento sobre o batismo de Cristo, o batismo de João, os novos que vieram, passamos a batizar no batismo de Cristo. O Alexandre, quando ele entendeu, ele, não foi, Alexandre? Procurou e falou: não, eu quero ser batizado no batismo de Cristo. Eu falei: não, irmão, a sua fé, o batismo é uma confissão pública. Foi, Alexandre? Ali, ó. Eu e você fomos batizados no batismo de João, o batismo que João praticava. Por quê? Porque eles não entenderam. Mas o batismo é o de Cristo. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Agora preste atenção, próximo versículo. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Preste atenção. No velho pacto, na velha aliança, só havia um povo. E quem era esse povo?
Quem era esse povo, irmãos? Os judeus. Qual nação era a nação de Deus? Israel. E não é isso que hoje as denominações pregam? Bandeiras de Israel, usam a Memorá, o Memuzá, usam o candelabro, as estrelas de Davi, usam talite, usam quipá, usam elementos do tabernáculo, fazem a arca da aliança. Tem uma representação do tabernáculo de Israel dentro da igreja, irmão. Maior afronta, não tem nada a ver. A aliança, a velha aliança era feita só com o povo, só com Israel. A lei foi dada só para Israel. Sabia que só Israel dizimava? Só o povo de Israel trazia dízimos perante ao Senhor? Nenhuma nação fora dizimava. Nenhuma nação fora tinha 12 tribos, mas Israel tinha. Israel tinha uma história, tinha e tem uma história com Deus de Israel, por causa de Abraão. Mas aí surge o descendente e estabelece a nova aliança. E a nova aliança é a da graça, que não tem nada a ver com a velha aliança. E entenda, na velha aliança Deus se relacionava só com o povo, mas na nova aliança, por causa do descendente Jesus Cristo, o seu filho, Ele se relaciona com todos os povos. Não há judeu, primeira aliança. Agora, nem grego. Quem são os gregos? Somos nós, os gentios. Não há escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Sabe do que ele se refere, esse um? Sabe a que ele se refere, irmãos? Ao corpo, à igreja, porque a igreja é um corpo. E aonde está escrito isso? Aleluia. Vou ler o 29, versículo 29, Charles. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Olha que nós somos, irmãos, herdeiros. Ele fez a promessa antes da lei, e a promessa é que todos os povos seriam o quê? Todos os povos seriam o quê, irmãos? Abençoados. A nossa herança é de bênção, irmão, não é de maldição, não. Nós somos um povo abençoado, nós somos a descendência. Volte no versículo anterior, Charles. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um corpo em Cristo, porque Ele é o cabeça. E veja, irmão, que o corpo dele está esparramado mundo afora. Quando você liga a internet, seu computador, e vai para o YouTube, e você tem lá, irmãos, centenas e centenas de pregadores. Tem americano, tem africano, tem jamaicano, tem japonês, tem singapuriano, irmão, tem pregador do evangelho de tudo quanto é parte desse mundo, irmão, todos compondo um só corpo, em Cristo Jesus. Veja, irmão, a velha aliança era um só povo, mas a segunda aliança, a nova aliança é com todos os povos, porque a segunda aliança é com a igreja. Vamos para Hebreus não, Efésios. Quantos minutos eu tenho? Deixa eu pegar Colossenses capítulo 2, Charles, versículo 6. Olha o que eu vou ler aqui, bem rapidinho, irmão. Você não precisa abrir a Bíblia, não.
Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também nele andai. Quantos aqui receberam Cristo? Nele andai, vai. Tendo sido alicerçados e edificados nele, tendo sido alicerçados e edificados, construídos nele, firmados na fé, como fostes instruídos, para que transbordem em ações de graças a Deus. Vai. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo Jesus. Olha, irmãos, olha o que tem sido a nossa luta. Olha como tem sido o nosso apreço, é mostrar para vocês que nós temos que nos apegar a Cristo e não numa falsa religiosidade ou em tradições humanas. Próximo. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, porque Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão que é feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultados com Ele no batismo, e com Ele fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Veja, nós somos batizados em Cristo. Como eu disse, nós tivemos o desagravo de ser batizado no batismo de João, não no de Cristo. Mas Paulo está falando o mesmo assunto. Por isso aconteceu quando fossem sepultados com Ele no batismo, e com Ele fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou de dentre os mortos. Sabe de quem que ele está falando? Do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que o ressuscitou do meio dos mortos. Então nós somos batizados nesse poder de Deus, que o ressuscitou de entre os mortos. Ele está falando do Espírito Santo. Veja, irmão, que glória, o Deus Santo, poderoso, permitiu que do seu Espírito Santo habitasse em mim, habitasse em você. Ele habita em você, Ele está em você, Ele anda no nosso meio, Ele fala conosco, Ele distribui dons. Uau, uau, uau! Existem mistérios fluindo, irmão. Veja bem, quando Paulo escreve em Coríntios, ele fala de variedade de línguas e fala de quem interpreta essas línguas. Veja, irmãos, que mistério é do Espírito. Alguém aqui começar no poder, no dom do Espírito, a falar variedades, 1, 2 ou 3, e aí ele diz, olha, que 2 ou 3 falem línguas estranhas, mas que haja quem interprete. Mano, olha como isso é glorioso, o poder do céu no meio de nós. Alguém falando em outras línguas, línguas desconhecidas, língua que eu não entendo, língua que você não entende, mas de repente o Espírito Santo coloca aquele dom de interpretação, e eis que no meio de nós levante a um e começa a interpretar, e o irmão e o outro está dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Uau, irmão, uau, o poder de Deus que nos ressuscitou dentre os mortos. Vai. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. Vai. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu completamente, pregando-a na cruz. Bora lá, Charles. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Aqui ele está falando com o povo, mas por causa do judaísmo, das tradições, das festas de lua, das festas e tudo, ele está referindo a isso. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. Ele está pegando a lei agora. Paulo está pegando tudo da lei e está dizendo, isso era sombra, como eu faço com vocês, isso aqui era sombra. A travessia do Mar Vermelho era sombra, falava do nosso batismo nas águas. A nuvem que cobria o povo no deserto era sombra para eles, mas falava do nosso batismo, entendeu? No Espírito Santo.
Uau, 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 aleluia. A arca de Noé, a arca que foi dada a Noé, aponta para Cristo, porque a arca o salvou a sua casa. Paulo disse para o carcereiro: olha, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A arca em ação. Uau. Ele diz: todavia encontra-se em Cristo, porque esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade todavia encontra-se em Cristo. A nossa realidade é Cristo. Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso general, Ele é o nosso cabeça, o cabeça de um só corpo, que hoje tem judeu, tem grego, tem livre, tem escravo, tem mulher, tem tudo, porque agora Ele está lidando com o povo do mundo todo. Diz mais, vamos. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Do que ele está falando, irmão? Do que acontece hoje. A pessoa está no púlpito, está dizendo: estou vendo um anjo ali, o anjo está falando comigo. Culto a anjo. Hoje está assim. O que mais? Não aceiteis que alguém seja apto contra vós, fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões. Deus me deu uma visão. Que visão, irmão? Deus me deu uma visão. Então fala a visão aí, deixa eu ver essa visão. E ele vai dizendo: ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Próximo. Trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus. Veja, irmão, preste atenção nisso, irmão. Preste atenção. Tem muitos aqui, olha, trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas. Tem muita gente aí, tem muita pessoa que não está unida à cabeça, dizendo ser pastor, pregador, e não é. É um corpo sem cabeça, é um membro cortado, é um pedaço de dedo caído, é uma unha arrancada, é um dente solto. Não está ligado. Por quê, irmão? Porque tem lei, tem maldição, tem preceitos. Não está debaixo da graça do cabeça, ligado a esse corpo. Entendo, o velho pacto lidava com o povo Israel, o novo pacto liga com todos os povos, por causa do descendente, por causa de Cristo. Você não é abençoado porque você faz alguma coisa, você é abençoado por causa dele, que fez. Você não é amado mais pelo Pai se você faz alguma coisa. Ele amou o mundo todo. Continua te amando, mesmo quando você não o amava. Tem gente que acha que se fizer alguma coisa, ele vai ser mais amado pelo Pai. Irmão, o mesmo amor que Deus tem por mim, Ele tem por você. O mesmo amor que Ele tem por você, Ele tem por mim. Estamos no mesmo nível. Mas eu acredito em pessoas, eu acredito em irmãos, eu acredito em filhos dele, que vai alcançando e galgando um lugar a mais na presença dele. Sabe por quê? Porque se interessa mais, porque se aproxima mais, porque se achega a ele, tem prazer nas escrituras, tem prazer de entrar para o quarto e orar, tem prazer de obedecer ao ID, tem prazer de falar do amor de Jesus, sempre está o glorificando, sempre está adorando ele, louvando ele, exaltando ele. Diante das circunstâncias, diante dos problemas, ele ergue a mão e o louva. Ele não precisa ser
ser mentorizado ou vigiado pelo seu pastor ou pelo seu líder. Não. No trabalho as pessoas olham para ele e falam: esse cara tem Jesus. Jesus está nele. Na rua, no trabalho, na escola, na vizinhança, Jesus está nele. Não são falsos, que pagam de irmãos, que pagam de bambambam nas suas denominações, dão paz ao Senhor, dão aleluia, dão amém, rodopiam, mas na rua, em casa, na sociedade são mal falados, são mal vistos. Pessoas que o ímpio fala: não, eu não quero estar perto desse cara aí não. Igual eu passei por uma situação dessa. Eu estava numa casa e o cliente começou a falar de um carro. Eu falei: mas como é que você fala disso? Não, eu falo com propriedade. Eu falei: não é assim não, eu conheço a pessoa. Não, você não conhece eu não, eu conheço. E desceu o sarrafo, um cidadão, um pastor da cidade. Eu falei: eu vou falar o que agora? Como que eu vou defender? Porque, irmão, cabeça, Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Você tem um cabeça. Você faz parte de um corpo. E esse corpo não é só esse lugar aqui. Esse corpo está no mundo todo. Um corpo que está perdido no meio dessa grande casa. Porque nós estamos na era da grande casa. A igreja em 1 Timóteo é chamada de a casa de Deus. Mas em 2 Timóteo é chamado de a grande casa. Porque ela cresceu, entrou muita heresia, entrou muita coisa errada. Mas existe a igreja de Cristo no meio da grande casa. Vasos para honra e vasos para desonra. Por isso você entende, muitos naquele dia me dirão: Senhor, expulsamos demônio, curamos enfermos, profetizamos. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque faziam parte da grande casa. Entenda essas verdades, irmão. Não aplauda qualquer um. Não se motive por qualquer homem. Esteja na televisão ou está atraindo multidões, mas tenha o seu prazer com o Espírito Santo, tenha o seu prazer com isso aqui, ó. Se deleite. Salmo de número 1, e eu vou terminar aqui citando esse salmo. Como é feliz o homem que não anda segundo o conselho, não se detém no caminho, nem se assenta na roda dos escarnê. Antes o seu prazer estar na lei e nela medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não caem, e na estação própria dá o fruto. E tudo que ele fizer vai prosperar. Tudo, irmão. Esse é o princípio. Como é feliz o homem. Inclina sua cabeça.